Buenos días a todos. Bom dia a todos, obrigado por participar mais uma vez nesse novo ciclo. Nessa ocasião, Business Process Management, a dinâmica vai ser a de sempre. Primeiro, vamos apresentar os palestrantes, depois vai fazer uma breve apresentação do assunto e depois uma instância de perguntas para que recomendamos que habilitem o microfone e a câmera. Então, vamos começar com os palestrantes. Gonçalo, por favor. Boa tarde, bem-vindo. O meu nome é Gonçalo. Eu sou membro da equipe de pesquisa e desenvolvimento de Genexus. Olá, meu nome é Ivete Gonçalves. Oi, eu sou Ivete Gonçalves. Eu sou instrutora Genexus e coordeno a parte de Conexus México, a parte técnica. Eu sou Graciela Liston, trabalho na área de suporte e estou encarregada dos mercados da América do Norte e América Central. Oi, boa tarde, bem-vindos. Eu sou Eugênio Garcia, faço parte do grupo de pesquisa e desenvolvimento e junto com Gonçalo fazemos parte da equipe encarregada de desenvolver tudo que tem a ver ao redor do que chamamos Genexus. E um pouco a ideia hoje é ouvir vocês, ver quais as dúvidas que têm sobre essa suíte. E antes de passar para as perguntas, preparamos alguns slides para fazer uma introdução quais são os componentes do suíte BPM. Portanto, um pouco, primeiro falar disso e depois vamos para as perguntas. Eu acho que há uma lição que deixou a pandemia, sobretudo a nível de empresas, e é que aquelas que não tinham digitalizado seus processos, na hora de que todos os seus funcionários estejamos trabalhando. Con algunos clientes, donde toda esta situación de contexto de trabajar todo el mundo remoto les mostró de que para algunas cosas les fue sumamente difícil llevar el día a día, porque bueno, habían cosas que no se han dado cuenta de que solo las podían acceder, por ejemplo, estando dentro de la red de la empresa. ¿Okay? Y después había muchas otras decisiones, incluso coordinaciones que hacían en el día a día en distintos procesos que llevaban adelante, que muchas veces lo hacían hablando de un escritorio a otro, ¿no? Entonces, todo este contexto de estar todo el mundo trabajando desde su casa, forçou, de alguma forma, a entrar nisso que chamamos a transformação digital. E realmente não há outra opção mais do que formalizar esses processos e começar a dar um suporte digital que permita acompanhamento, ordenar as formas de trabalho e que não aconteçam essas coisas comentadas. Então, esse ano, houve um reposicionamento e uma disciplina diferente de gestão de processos. Então, o que nós vemos é que Business Process Management dá essas ferramentas que permitem não só automatizar, modelar processos, mas também dá esse acelerador que é necessário para levar em frente tudo. Nós vivemos em Genexus, pessoalmente, no ano passado, quando começou a pandemia no Uruguai. Grande parte da equipe Genexus, junto com a equipe da Agência para Governo Eletrônico, o Ministério da Saúde Pública aqui do Uruguai, mas um número de empresas privadas, trabalhamos coordenadamente para dar soluções ou ferramentas tecnológicas que permitissem dar esse acompanhamento dos casos. Foi assim que, numa semana, houve um aplicativo onde todos os usuários, hoje, todos os usuários de todos os cidadãos uruguaios utilizam para poder, por exemplo, nesse momento, entrar em contato com o prestador de saúde e coordenar um teste ou uma consulta médica. Por trás desse aplicativo, existe um back-office
onde há que representar um processo que, em definitivo, leva em frente os prestadores de saúde para realizar essa gestão. Dessa forma, nessa primeira semana, partimos um diagrama, eu me lembro que era semelhante a esse aqui, mais feio ainda, porque imagine um papel, aqui colocamos para ficar mais bonitinho digitalmente, uma máquina de estado como vem aqui na tela, criada pela equipe de epidemiologia do Ministério da Saúde Pública, e não tivemos dúvida de que precisávamos automatizar isso, tudo back-office de todos esses casos e contatos com um sistema orientado a workflow, e depois de 40 interações ou mais nessa primeira semana, chegamos a esse processo mais limpo, mais linear, dos contatos do aplicativo móvel, do website, do chatbot, que tinha vários canais, se centrava esse processo para o prestador da saúde privado ou público poder coordenar a pessoa a um teste ou uma consulta clínica. Isso ajudou, por exemplo, a trabalhar com equipes profissionais médicos, que não são equipes técnicas, entender e chegar a um acordo de como deveria ser esse fluxo. Além disso, construímos um inbox à medida para esses equipamentos médicos, essas equipes médicos tivessem as informações para o acompanhamento dos casos, para poder, em definitivo, saber o risco de cada uma dessas pessoas, com base nas suas comorbilidades, e se tinha sintomas ou não. Se não tivéssemos pegado o caminho para automatizar isso, iríamos ter que ver várias ferramentas que tínhamos anteriormente que nos ajudaram a colocar isso em andamento em poucos dias e poder fazer o acompanhamento diário. Esse aqui é um exemplo que nos voltou a confirmar de que podemos ser ágeis e ter a flexibilidade necessária para modelar e digitalizar qualquer processo que exista numa organização. Então, simplesmente para contar algumas novidades, eu queria repassar agora os componentes dessa suíte BPN. Um dos mais importantes é a parte de modelagem de processos. Como vocês sabem, nós temos modelador de processos integrados dentro da Xenexus, baseada na BPMN. Essa ferramenta de modelagem tem a sua versão standalone, fora de Xenexus, uma ferramenta gratuita para modelar processos, e agora estamos trabalhando no modelador web. Isso já está na questão fechada de Xenexus Web, disponível para que possam começar a visualizar e experimentar. E esse vai ser o futuro do nosso modelador. O modelador web, em definitivo, o que nós queremos é que substitua o modelador atual e que possamos utilizar em todo lugar. Xenexus para Windows, dentro da web, e depois, em nosso próprio back-office, também possamos utilizar o modelador. Outro componente importante é o API de Workflow, integrada em Xenexus, que dá a possibilidade de vocês poderem estender o funcionamento do motor, acionar as diferentes etapas dos processos por meio do código que vocês constroem em Xenexus. E, logicamente, esse Xenexus, a ferramenta que usamos para conceitualizar e construir cada um dos formulários ou programas associados a cada um dos nodos dos diagramas que vão sendo modelados. Outro componente são as interfaces que nós já damos. Damos interface de gestão de tarefas, processos, documentos, versionada de processos, traçabilidade das instâncias. Aqui o que eu estou colocando é o futuro de como irá se visualizar e ver essa interface para a gestão de tarefas de UIA. E estamos trabalhando em migrar toda a estética para que seja baseada e
agora estamos trabalhando não só numa questão de mudar a estética, mas também estamos mudando em melhorar tudo o que é habilidade e experiência do usuário para a administração das tarefas. Por exemplo, uma das novas interfaces que pensamos ter, pensado nesses usuários que estão mais orientados a processar o inbox, por exemplo, ou as tarefas pendentes, oferecer esse dashboard onde o usuário possa saber quais tarefas têm pendente, quais estão vencidas, quais prestes a vencer, as mais antigas que têm no seu inbox, e a partir daí poder acionar e executá-las. Outro componente que acabamos de renovar e republicar é a KBEC de Custom Client, de Flow para web. Basicamente, essa base de conhecimento é publicada no Wiki, de modalidade open source, onde vocês podem ver essa KV e vai servir não só para construir o seu próprio inbox, porque aí vem o código de como é feito, mas também vai servir como um exemplo, se não começar de zero na hora de querer fazer um inbox. À medida não só um inbox, disponibilizamos também várias opções que temos na interface de gestão de tarefas e processos, mas nesse caso, tudo conforme a API para vocês utilizarem como exemplo. Em resumo, quando falamos de GeneXus BPM Suite, estamos falando de todas essas ferramentas trabalhando em conjunto. Modelagem, um modelador do processo, desenvolvimento, automatização, integração que fazemos com a GeneXus, e depois tudo que é execução e monitoramento, que é a interface que nós chamamos de Xflow, e, além disso, dashboard que damos nessa interface e disponibilizamos para análise estatística uma metadata da base de Flow, da base de Xflow, para utilizar também. Então, essa ideia de repassar em que estamos agora e nivelar um pouco o que falamos quando falamos de GeneXus. Então, ficamos abertos agora a perguntas que possam vir a surgir. Recomendamos que para fazer perguntas, habilitem o microfone e possam fazer a pergunta. Bueno, mientras no se genera preguntas, yo tengo ahí algunas que habíamos preparado por las dudas. Entonces tengo la primera es, ¿tienen pensado soportar algún motor de reglas de decisión? Bueno, mientras no se genera preguntas, yo tengo ahí algunas que habíamos preparado. Se não houver perguntas, temos algumas preparadas por via das dúvidas. A primeira é, tem pensado suportar algum motor de regras de decisão? Bom, esse é um assunto que estamos pesquisando no próximo ano, e há um padrão de Decision Management, Annotation, e a mesma organização que foi a que publicou o padrão de Business Process Management, que são esses ícones para fazer os diagramas, também agora tem um padrão para tudo que é tabelas de decisão, e essa é uma opção que estamos estudando. Ainda não definimos se iremos por esse caminho, mas é como se fosse o caminho natural a seguir. Isso que permite é poder separar o que são algumas regras que depois você vai utilizar nos condicionais dos processos, por exemplo. E tem também pensado suportar tarefas de serviço web, por exemplo? Gonçalo, ele pode responder porque esteve pesquisando mais no assunto. Gonçalo. Faz parte do BPMN e a equipe de tarefa, de Service Task. Isso está, vamos ver detalhadamente no ano que vem. Bom, temos Francisco Suihana, que levanta a mão. Então, Francisco, por favor. Oi, boa tarde, tudo bem? Minha pergunta é baseada
em quais as melhores estratégias eu já tenho esse meu sistema construído para trabalhar com Xflow, como integralizar, como a melhor forma, ou como vocês veem isso, como passar de um sistema tipo eventos para processos, por exemplo. Se há alguma receita para isso? Você está falando de um sistema monolítico ou uma mesma KB? Sim, em geral, monolítico, que se pode apresentar em uma empresa. Que já vem com KB, trabalhar de anos atrás, né? Bom, quando você já tem uma base de conhecimentos anexos, agregar, adicionar um processo de negócios, na verdade, habilita que você possa, nesses processos que está modelando, invocar os objetos que você já tem nessa base de conhecimento. Vai depender aí, basicamente, de como está armado, mas o fato de que você, nessa mesma base de conhecimento, cria um diagrama e uma tarefa interativa e ser associado utilizada por outra parte do sistema, vai facilitar o que é a reutilização de telas que você tinha nesse sistema. Ou, se não, em qualquer caso, o que você vai ter que fazer, pensar bem qual o formulário que você quer oferecer nessa tarefa interativa em particular e construir, mas partindo sempre da mesma base de conhecimento e, em definitivo, não vai mudar a forma de programar essas telas. E esse é um benefício, se você já tem coisa, vai poder reutilizar e, acima do modelo de dados, dessa base de conhecimento, criar novas interfaces que você vai utilizar para que sejam vistas no diagrama. Uma estratégia direta, nessa mesma base de conhecimento, você começa a criar os diagramas que vão permitir automatizar os processos. Isso vai criar a base de dados de Kingflow, vai ter a possibilidade de separar as tabelas de Xflow. Se não interessa, por exemplo, estar colocando barulho nesse sistema, então você pode separar as tabelas de Xflow, porque para isso você tem um data store. E, bom, eu imagino aí um módulo novo dentro dessa base de conhecimento, onde eu vou colocando os diagramas e onde eu vou colocando as interfaces que vou utilizar desse diagrama ou diretamente desse diagrama invocar coisas que já tenham feitas. E se tenho GAM ou não tenho? Tenho que pensar em algo em especial? Não, porque em definitivo Xflow é compatível. Então, com essa base na base de conhecimento desse GAM, todo o processo de sincronização de usuários, Xflow é automático. Gonçalo, não sei se você quer adicionar alguma coisa. Uma metodologia, o que se recomenda quando vai se entrar numa conversão de processos e não fazer ao mesmo tempo. O conveniente é identificar um processo dentro da empresa, começar com um processo que seja relevante, mas que não seja dos mais complexos da empresa, e a partir desse processo remodelar e levá-lo, colocar em produção e depois fazer de forma incremental. Isso é o que, a nível de metodologia, posso recomendar. Obrigado. Um comentário a mais. É importante quando entram no mundo de automatização de processos, a questão
de saber bem como modelar processos, de tomar tempo para aprender sobre a BPMN. Nós temos no site de training um curso específico da parte de modelagem de processos, porque quanto mais é presente nesse diagrama, e menos vai ter que programar da parte que é o próprio controle de fluxo. A ideia é que tudo fique representado no desenho, no diagrama, e depois que em cada nodo, cada tarefa desses diagramas, você se concentre na tela em que você vai querer mostrar e as regras de manipulação dos dados que você está apresentando nessa tarefa. A questão da modelagem é importante para tirar benefício disso. Da API também, porque em geral o que eu vejo que implemento através da API. Isso, da API também, a integração com outro sistema que esteja sendo executado. Isso, os padrões do uso da API são os mesmos, ao menos os mais importantes, eu acho que são documentados. E, bom, essa KB que eu comentei, do Castor Client, dá um bom overview com casos reais de como fazemos as coisas com o API também. Bom, alguma pergunta do público? Eu tenho uma dessas que chegou via chat. O modelador de processos web pode ser usado para editar processos em runtime? Aí, o web vai funcionar como faz o modelador atual, vai trabalhar como hoje em dia se trabalha com o modelador de Genexus e depois se impacta, mas sí, va a estar incorporado o diagrama dentro do próprio cliente, portanto, vai poder ser feito em runtime do próprio aplicativo, modelar e modificar os processos. Isso vai estar disponível numa segunda etapa. Certamente, no ano que vem, talvez sobre o segundo semestre, vamos estar vendo isso. El para qué de eso. O para quê disso está bom deixar claro. Que imaginem que você tem os processos que estão correndo em produção e, na verdade, preciso fazer mudanças só em nível de processos, não mudanças de programação, em nível de fluxo. Eliminar uma tarefa, talvez mudar alguma condição, ou coisas do estilo que afetam esse diagrama. Isso dá a possibilidade de que eu, no meu ambiente de produção, possa fazer as mudanças sem precisar, nesse caso, passar por um processo de geração e recopilação, de colheita de dados. Então, o que eu faço por meio do modelador no Xflow é editar o diagrama e impactar numa versão nova e que isso fique disponível para os usuários em produção, quando gerem novas instâncias desse diagrama, peguem as mudanças feitas aí. Não vai, quando precise adicionar uma tela nova, que precise de programação, uma transação nova, que eu tenho que construir em Genexus, logicamente não vou poder fazer daí. Ao menos não nessas primeiras versões. Depois iremos vendo como vai evoluindo a coisa. Perfeito. Outra pergunta aqui. Há uma KB que impulsione apenas o cliente de VPMN mobile sem ter que adicionar um caso alheio? Sim, a ideia é que tenhamos um novo projeto que possam abaixar a KB, que inclua o cliente. Vamos aproveitar as mudanças do designer, para que tenha isso. Perfeito. Alguma pergunta do público? Las que me mandaron.
¿Se podrá desde el License Manager? Se pode do License Management do cliente de BPMN incluir licenças por arquivo ou manual como até agora é realizado? ¿Puedes repetir la pregunta? Você pode repetir a pergunta? Se poderá do License Manager do BPMN ingressar licenças por arquivo ou só manualmente como até agora? Por ahora no sé, no lo tenemos en el Por roadmap, enquanto não temos isso, não temos isso, pero no lo descartamos. mas não eliminamos, não descartamos. É um assunto que somos cuidadosos pelo assunto de Todo lo que es el runtime colocar o runtime de workflow numa plataforma como servicio y com serviço e para administrar arquivos, aí então tentamos de minimizar o uso de arquivos para isso, mas esse é o motivo pelo qual ainda não fizemos, mas não há nenhum impedimento técnico para poder fazer, isso é verdade. O que podemos resolver de forma segura para poder usar nesse tipo de plataformas, iremos fazer. Por ahí César Forero. César pergunta, é possível personalizar as mensagens de erro do cliente de workflow? Sim, as mensagens, tanto a mensagem de erro, quanto as mensagens em geral, tudo que são caption, etiquetas do cliente de workflow, são traduções que se importam na cadeia, nas linguagens. Portanto, sim, é possível, utilizando o próprio mecanismo de tradução de Xenexus, modificar esses arquivos e gerar, depende da plataforma, um arquivo de texto, e ver esses arquivos em vez dos originais para colocar em produção novas mensagens. Perfecto. Muito bem, perfeito. Outra aqui. Como me recomendam fazer o uso da licença e quando por proteção? Nós recomendamos sempre utilizar a proteção nativa disponível, porque a proteção, Protection Server, usa uma tecnologia que já é obsoleta, que hoje praticamente não se usa mais, pelas complicações geradas pela administração de portos, esse tipo de coisas. Portanto, nós recomendamos a nativa, que é em todo momento. Somos mais, no ambiente de protótipo, somos mais flexíveis para que possa se usar e não estar indo de uma licença para outra, mas no ambiente de protótipo, isso, as restrições de segurança são melhores porque a gente trabalha dentro da empresa, dentro de uma VPN, não há muito problema. Mas quando está em produção um sistema, é um administrador de segurança e a questão de habilitar portos é um problema mais complexo que pode deixar aberta buracos de segurança. Então, em definitiva, em produção, nós recomendamos usar a nativa. Na parte de protótipo, deixamos aberta a possibilidade para usar o serviço de proteção. Perfeito. Bueno, Francisco Subhana diz uma pergunta, Checkix Test, como se relaciona com Checkix Flow? Qual a melhor forma de criar um teste para um processo de Xflow? De Xflow. Bom, eu recomendo aí a possibilidade de fazer teste, e nós, inclusive, dentro das provas, testes automatizados, para tudo que fazemos na Xenexus, usamos GX-Test. Em definitiva, Xflow, o interface, é um aplicativo da Xenexus. A recomendação aí é ir pelo caminho do jeito de GX para ser questão na web, porque a gente tem o inbox, fazer ações, e indo gravando as ações, e depois isso, todo esse script gerado é importado em Xenexus. E a partir daí você tem
o teste integralizado na própria KB. Nós utilizamos isso. Se encontra algum problema, nos avisam, mas esse é o caminho, como qualquer outra automatização de testes de aplicativos web geradas com GeneXus. Tengo una nueva pregunta. Tenho outra pergunta. A ver aqui. Tenho meu projeto em X17U5 e quero utilizar o Unánimo para a personalização do cliente workflow. Basta fazer o update a GX17U6 e importar os objetos do cliente workflow custom client ou posso utilizar esse template? Bom, essa KB já tem módulo, tem os recursos. Se você quer utilizar essa base de conhecimento como base, o que você vai fazer é ter que exportar os recursos de Xflow, está implementado, esse no, que diz como usar essa KB, do lado dos recursos Unánimo, que temos que exportar, e depois os próprios recursos do cliente, inbox. Então, isso pode ser importado na KB e começar a utilizar assim. Você vai ter que ver qual a melhor estratégia, se você vai passar o Unánimo todo a sua base de conhecimento, o default start, na sua base de conhecimento passa a ser Unánimo, em vez do tema que hoje tenha, ou você vai fazer objeto por objeto, painel por painel, dizer que utilize Unánimo. Mas, em definitivo, no KB estão todos os recursos. A ideia é que o Unánimo, em breve, comece a ser disponibilizado como um módulo. É como se nessa base de conhecimento colocássemos uma primeira versão de Unánimo e já está aí na KB, mas não necessariamente está como módulo. Há recursos que não estão todos dentro do módulo Unánimo. Nas próximas versões, tudo vai sair encapsulado Unánimo, com as suas imagens, fotos, os recursos como módulo. Perfeito. Mais alguma pergunta, comentário que a equipe queira fazer? Coisas mencionadas, é uma funcionalidade beta, portanto, não usaria para colocar em produção estando em o 17 ou 6. Ou vai ter, mas pode ter algum tipo de problema de conversão, algum assunto que devemos levar em conta, ter cuidado com isso quando trabalhamos com uma versão U6. Levar em conta isso, Unánimo é funcionalidade beta ainda. Mais alguma pergunta do público? Bueno, si no tenemos preguntas, si no tenemos más... Se não há perguntas ou comentário por parte da equipe, algum comentário? Nossa ideia, a parte de que o Eugênio falava, continua a ser a completitude do BPMN. Nesse tempo, adicionamos coisas novas, como a administração de eventos, que se potencializou, que tem a ver com os timers. Também se dispõe do evento timer na forma de starts, para poder disparar processos em determinada data ou momentos. Também os timers intermédios, que podem ser definidos, os ciclos para ser repetitivos. E nessa mesma linha, vamos continuar a trabalhar na completitude desse padrão. Por exemplo, o próximo passo que temos é a Service Tar, que você comentava, a possibilidade de incorporar serviços dentro dos processos de forma mais automática. Hoje se pode fazer, mas devemos fazer de forma manual. E depois, como comentava o Eugênio, sem deixar de lado a completitude da BPMN, explorar outros padrões, como o motor de regras do padrão
E não deixamos de lado outros padrões que incluso já apresentamos em outros eventos passados, como o de Clash Management, que segue, continua no radar, mas por enquanto estamos mais concentrados centrados no motor de regras e tudo que tem a ver com a integração, com o novo modelador web e oferecer uma solução de Xflow orientada ao serviço, um produto que possa ser, que um serviço que os clientes possam contratar, o sistema na nuvem, que pode ser usado na nuvem com um tipo de licença por uso. Isso é o que eu queria comentar. Perfeito. ¿Alguna pregunta más? Mais alguma pergunta? Sim, eu. Gonçalo, quanto a usar Xflow por serviço, não imagino isso. Como seria? Como usar o motor por serviço? Vamos ter duas opções. Numa opção, vamos trabalhar no novo editor de formulário dinâmico, em que você vai poder usar sem Xnexus. Você vai ter um site web, onde vai ter um usuário e uma senha, e vai poder definir os diagramas com o novo modelador web, e também você vai poder definir os formulários com tecnologia Xnexus. Isso vai ser um formato, e o segundo formato vai ser usando as ferramentas que o Xnexus vai dar, vai ser oferecido o Xnexus também em forma de serviço. Portanto, nesse caso, não seria tão natural como no primeiro caso exposto, mas se você vai ter a possibilidade de contratar na nuvem, levando a possibilidade de usar Xnexus também na nuvem. Não sei se aclarei tu pergunta. Eu não sei se foi esclarecida a pergunta. Bom, realmente é difícil, talvez por desconhecimento meu, mas você pode me dizer qual o cenário você expõe, o que você está pensando? Não, basicamente, hoje, o diagrama, eu tenho a ferramenta de standalone para diagramar, mas você não tem isso na nuvem. O que eu estou falando é que nós vamos dar um servidor, um endereço, você vai ter um hostel por nós, está na Amazon, não vai ser um problema seu, é um problema nosso. Vamos ter um site no qual você vai poder entrar com o usuário e senha, e você vai poder entrar a um sistema de Xflow, que vai ser, em parte, o random de hoje do cliente. Você vai ter, além, a possibilidade de desenhar aí, no mesmo website, vai desenhar os diagramas utilizando um novo modelador web. Até aí, sim? Aí impacto minha cabeça, né? De alguma forma. Não, você esqueça da cabeça. Você está trabalhando com website, você não vê Xnexus aí. Não existe para você Xnexus aí. No primeiro não. Esquece que é Xnexus. Você entra no Random de Xflow e desenha o diagrama. Se depois existe na nuvem uma lógica de business logic de Xnexus ou não, isso é uma caixa preta, é uma questão nossa, você nem vai perceber isso. Outra coisa que você fala, eu tenho meu diagrama, eu quero passar para essa plataforma, bom, haverá mecanismos para isso, mas o que eu estou falando é que diretamente você desenha na nuvem sem um Xnexus. Francisco, eu acho que nós estamos acostumados a ver isso de forma integrada a Xnexus, onde, em definitivo, ao processo, muitos dos nodos, as tarefas desse processo, acaba invocando programas que fazem Xnexus. Transações, painéis, procedimentos. Esse cenário de uso que Gonçalo fala é conectado a outro tipo de usuário, onde
O que se quer, basicamente, é modelar um processo com determinados dados, que, pela sua vez, você possa ter documentos anexos a essas tarefas, por exemplo, e onde, na verdade, você não precisa de um desenvolvimento atrás disso. O usuário, a única coisa que faz é modelar o diagrama e, em cada tarefa, modelar formulários de que dados quer nessas tarefas, e esses dados vão passando de tarefa para tarefa, em definitivo, mas não está programando. É uma opção que não programa. Nós estamos num cenário low-code da Genexus, junto com... Isso aqui é como uma visão mais low-code, orientada a esse tipo de empresas, onde algum desses processos possivelmente faça sentido fazer isso. Talvez não, nem todos. O que estamos vendo nós e visualizando é orientado a Genexus como plataforma. A Genexus Web vai ser, em definitivo, a plataforma onde eu vou poder criar meus projetos, minha base de conhecimento, vou poder fazer o setup da equipe de desenvolvimento e depois, se eu quero isso, o IDWin, que uso para trabalhar localmente, conectado a esse server, que configurei para trabalhar com essa base de conhecimento, e talvez nessa mesma base de conhecimento você possa dizer, bom, aqui eu quero ter processos, e toda essa instância, esse runtime de administração de processos, você imagine que a gente vai dar numa caixa, num container, que vai resultar, em definitivo, até mais transparente do que hoje é. Então, por isso, são dois usos bem diferentes. Um mais parecido, que é hoje, onde você modela processos dentro da sua base de conhecimento, integra, e outro não necessariamente, o outro cenário de uso não necessariamente está querendo construir coisas com Genexus, mas o formulário dinâmico, com a administração de documentos, você se dá bem para determinados processos. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, dúvida? Se tem pensado em implementar compatibilidade do calendário de WF a timers definition diferentes ao compatível, para usar timer cycle que respeitem a definição do calendário definido, para respeitar essa definição do calendário com as horas e com o horário de trabalho da companhia definida no calendar. Então, a gente, às vezes, vê o diagrama e o timer não tem esse tipo de timer, não tem, ou é diferente ao timer compatível, que é o único que tem a possibilidade de ser submetido ao calendário definido. Não sei se vocês têm pensado para os outros timers de alguma coisa semelhante. Por enquanto, não está no roadmap, porque o calendário não faz parte do padrão, nem também das linguagens utilizadas para definir as regras das repetições, que são padrões também. Então, é complicado incluir numa primeira etapa. Não descartamos que esteja no futuro, mas não no curto prazo. Assim sendo, há o workaround para poder utilizá-lo. A gente pode definir, embora não coloque na tarefa o calendário, a gente pode definir o calendário, definir o diagrama em tempo de execução, ver os horários, os feriados, e depois pode ser usado por API as funções para validar e ignorar as repetições fora do horário. Ou seja, não é a solução, é uma solução automática, mas é um workaround para poder solucionar esse tema. Muito obrigado, Gonçalo. De nada. Quanto à personalização da mensagem, que você diz que sim, é possível a mudança de língua, de idioma, por parte da mensagem, e personalizar a mensagem de erro quando eu carrego um arquivo que não é compatível com o formato selecionado. A mensagem de erro diz
que é um erro no documento, mas não especifica qual erro, se é um erro pelo tipo de extensão que está sendo administrado pelo documento. Esse tipo de mensagem, a esse nível, pode ser personalizado e por onde é feito, porque eu não encontrei a forma de personalizar essa mensagem de erro. Essa mensagem em particular, a mensagem que eu lembro diz exatamente que a extensão do arquivo não coincide com o tipo de documento, é a mensagem que eu me lembro. Pode ser que estejamos falando de outra coisa, mas indo para a pergunta concreta que você diz, o que você diz, não é possível modificar uma mensagem além do que para que foi definida essa mensagem. Eu não sei se sou claro, você tem uma mensagem. As mensagens são estáticas. Você tem uma mensagem, se o motor não faz de forma dinâmica, você não vai poder parametrizar. Não são parametrizadas, são estáticas. Então, se você quer ver, não pode, talvez a mensagem, o tipo de extensão não coincide. Você quer que diga o documento que você subiu, extensão .doc, e se espera um .pdf. Se você quer colocar isso, pode mudar, mas vai surgir essa mensagem tanto para ir quanto para subir uma imagem que em vez de PNG seja JPG. Então, não serve. Então, não são parametrizadas. Você pode mudar a mensagem, mas da forma em que são definidas, não para outro uso do qual foi feita a mensagem. Isso, já tenho isso mais claro. Essa forma eu vi, mas eu queria personalizar porque fica a ambiguidade de qual o formato compatível do documento. Então, o que você fala, eu sempre tinha a mesma mensagem e não era a ideia. Muito obrigada. Assim sendo, se é uma mensagem que pode vir a ser melhorada, embora não possa mudar, você pode encaminhar um relatório para melhorar a forma em que chega essa mensagem. E é modificada, nós modificamos dentro da KB. É claro, explico. Se você acha que há uma melhor mensagem que está se mostrando, pode ser modificada. Nós podemos modificar. O que ele pede que fique parametrizado, né, César? Que fique quando surja esse erro que são diferentes. Nós podemos experimentar isso para ver. É porque realmente o erro da mensagem, quando a gente está carregando o documento, por uma extensão que não é aceita por esse documento, não é clara. E não diz especificamente que seja um erro de extensão, diz que há um erro no arquivo, e então a gente não sabe bem ao certo qual erro. Então, se fosse de extensão, poder definir que um erro de extensão e a sua compatibilidade. Se eu vejo que o documento é um Word, um Excel, então chegar a esse nível de detalhe. Basicamente isso. Eu, como falei antes, eu acho que lembro que temos uma mensagem específica quando a extensão não coincide. Porém, o que você disse, a gente pode fazer uma mudança. Nós temos mensagens que são personalizáveis, nas quais, se você percebe, nas que tem o prefixo determinado, colocamos a nomenclatura utilizada pela função format, usamos o mecanismo percentual 1, percentual ATN, para poder colocar os diferentes parâmetros que vão ser substituídos. Se temos mensagem do estilo, nesse caso, pode ser usada uma configuração desse estilo para o percentual seja transformado no parâmetro indicando a extensão esperada. Isso pode ser feito sim. Assim sendo, o que você menciona é como se fosse um erro. A mensagem sobre a extensão existe e talvez há um local onde não está se mostrando essa mensagem e está se mostrando outro que diz que o documento tem algum tipo de erro. Isso, se for assim, deveríamos corrigir e dar uma mensagem mais específica.
Eu depois me contacto com você, César, e vemos o caso específico para corrigir. O que nós dissemos, qual a extensão esperada. Isso, em primeiro momento diz que há um erro de extensão e depois começa a dizer que há um erro na hora de carregar o documento. É como a ordem das mensagens geradas quando você está nessa parte. Então, eu queria saber se há alguma forma de personalizar a mensagem de erro pelo tipo de extensão configurado no documento. Bem, nesse caso não é parametrizável, mas poderia ser parametrizável para que indique a extensão esperada. ¿Alguna pregunta más? Mais alguma pergunta? Aí no chat eu vejo uma da Andrea. Sim, não sei se tinha a ver com o que estavam falando, eu vou ler. A Lea Piloto diz: oi, tudo bem? Me interessa a parte de modificar as mensagens através de importar um arquivo. Pode enviar a documentação? Onde eu posso ver isso? Estamos falando da mesma coisa, eu acho, né? Era um pouco o que o Gonçalo falava, de que todas as mensagens fazem parte dos idiomas. Se a gente vai no Objeto Language, na base de conhecimento, onde tem, já estão utilizando o workflow, aí deveriam surgir como o prefixo XWF. Com as restrições que acaba de falar Gonçalo. Se você vai mudar a mensagem, na verdade, não há que mudar a conceito que é atrás da mensagem, do que quer ser transmitido, além de que você possa dizer isso de uma outra forma. Não é claro quando diz importar um arquivo, porque as mensagens vão em arquivo, porque são objetos genéricos que vão em um arquivo. Quando você trabalha com diagramas, se importa isso, que incluem os kits dessas linguagens com as suas traduções. Ou seja, já temos um XPZ onde estão essas etiquetas. Você pode botar numa KB e modificar, mas não necessariamente você precisa importar nada para fazer. Assim que você tem um diagrama na KB, esse arquivo, que é o XPZ, que tem linguagem, onde estão as keynotes, se importa na KB e aí ficam disponibilizadas na KB de desenvolvimento. Comento isso de que, na verdade, estão nesse arquivo e é um XPZ onde está a instalação. Caso que você queira importar para ter nos diferentes ambientes, modifica a instalação para ter as mensagens desejadas. Oi, tudo bem? Desculpe, eu queria fazer essa consulta porque o que acontece conosco é que temos um aplicativo multilíngua e há traduções que Genexus, quando faz, não utiliza o nome correto. Por exemplo, a palavra empresa em italiano é fazenda e a tradução da Google, o que a Genexus faz, não é aquela que nós queremos dizer. Então, o que nós precisamos é, de alguma forma, poder importar o arquivo com as traduções e que isso seja aplicado em runtime. Ou seja, aqui acontece conosco é que nós geramos um arquivo e depois, na próxima especificação, esse arquivo se volve a pisar e temos que estar detrás desse arquivo permanentemente e não encontramos uma forma de compatibilizar a administração correta da língua ou do idioma. Essa era a pergunta. Há dois pontos aqui. Primeiro, qualquer linguagem que tenha uma tradução que, segundo você, não seja certa para a língua, o que estamos trabalhando nós para os diferentes idiomas, temos tradutores. Às vezes, por um tema de urgência, que as traduções não passam por tradução, sobretudo
temos linguagens que anticipamos a ter clientes, por exemplo, na árabe, sem ter cliente, nós para o árabe sem assistir, pode ter acontecido para o foco. Se vocês têm traduções que não estão certas, a primeira coisa é divulgá-las para nós fazer as correções certas. Se a empresa está mal traduzida, devemos nós consertar e deve sair bem para todo mundo. Diferente é o caso quando a tradução é certa, está correta, mas vocês querem fazer uma modificação, vou chamar de outra forma, um sinônimo, colocar outra coisa aqui para você seja melhor. Embora seja correta aqui nativamente, se utiliza, está certa. Para o primeiro caso, o que você tem que fazer é reportar as etiquetas que estão erradas e nós corrigimos e fica disponível para todo mundo. Para o segundo caso, mais conveniente é modificar na instalação da Genexus, XPZ, onde eu falava, modificar as traduções, e em cada instalação se coloca por cima o arquivo onde estão as keys para poder colocar as etiquetas customizadas de vocês. É clara a resposta? E qual o XPZ, qual o arquivo? Entendo que é um por cada linguagem, mas qual o XPZ que você menciona? Eu já vou te dizer. Se você quer, depois a gente encaminha por suporte, WF, Language, né, Gonçalo? Uma coisa do estilo. Está no diretório, na diretoria XPM, aí adentro. Aí não estou me lembrando direito qual. IPM Language, e depois se chama W Language. E se contém definitivo o objeto Nexus para cada uma das línguas de X para gerar o mesmo arquivo, é o que Gonçalo fala que você pode, em cada instalação de Nexus usada, utilizar o arquivo de vocês para quando há um processo, você não perca as mudanças. O que vai acontecer é que amanhã, quando muda de versão da Genexus, vai ter que repetir o processo. Porque aí você deve levar em conta que possivelmente existam outras novas etiquetas. Se isso não me importa tanto, porque eu criaria uma ferramenta que o que faria é manter que esse arquivo é atualizado. Mas eu não podia encontrar o arquivo que você mencionava. No final, é o XPZ, é uma questão simples. Muito obrigado. De fato, desculpe, né? Eu tive um inconveniente experimentando árabe, e o cliente com o qual estou trabalhando o projeto é da Jordânia, e a tradução não funcionou. Eu coloquei language na árabe, modifiquei a propriedade de translation em root time, e não funcionou quando cliquei em espanhol. A tradução de espanhol implementou e funcionou sem inconveniente, mas aquela da árabe não funcionou. E eu queria perguntar se, importando o XPZ, pode-se solucionar esse inconveniente ou devemos colocar algum ticket de suporte para ver o que pode ter acontecido com a carga da língua de árabe. Primeiro que você deve verificar é que a língua árabe é habilitada na base de conhecimento. O segundo que você tem que habilitar, porque não se importa toda a XPZ, está dentro do XPZ, se procurar as linguagens habilitadas na KV, de Nexus. A primeira coisa é verificar que esteja a linguagem habilitada na KV e com a configuração de Random Translation. E segundo, a verificar
abrir a língua às etiquetas, as keys de X, logo que começa por X, G, X, para ver se efetivamente foram importadas. Aí pode acontecer duas coisas, que não esteja cuidado, que é um filtro que indica que as etiquetas são internas ou não, em que as não estão, então você pode importar de forma manual, porque isso pode ter sido um problema de Xenexo, de por que não importou. Vamos supor que sim, estas etiquetas, se você não pode ver em runtime. Mas aí parece um assunto do gerador. Isso tem que reportar isso. Mas isso, se gerar nos recursos, isso poderia ser solucionado. Aí uma terceira verificação seria revisar os arquivos gerados correspondentes às linguagens. No caso do NET, se geram arquivos que depois continuam sendo binários, no caso Java, não lembro qual é são arquivos de textos. Se geram a partir de fonte, você pode verificar se estão aí ou não, se não, é porque há uma questão de gerador e se não pode ser solucionado, você tem que reportar para suporte. Ótimo. Sobre o assunto do árabe, eu queria dizer que o suporte do árabe não é completo 100%, porque não é apenas uma questão de etiqueta, mas sim de visualização. Isso, agora que estamos trabalhando com a conversão do que o sistema, vamos solucionar. Mas, como te falava, não fazer uma tela para árabe não se trata apenas, como você sabe, de um assunto de transformar as etiquetas, mas sim a ordem em que se mostram as coisas, que se inverte a ordem, então o menu deve ser passado para outro lado. Então, são coisas que não são resolvidas nesse momento na versão atual e que vamos tentar solucionar com a versão seguinte. Perfeito, muito obrigado. Bom, agora sim, não temos mais tempo. Muito obrigada a todos pela sua participação. Obrigado à equipe pelo tempo dedicado. Lembrem que esse webinar vai estar subido www.xenexo.com/webinar ou live, qualquer dos dois, podem encontrar. Então, a gente se vê no próximo webinar. Antes de despedir, há uma pergunta que eu não queria deixar. O Singam, se é possível, por exemplo, fazer com Google ou qualquer outro IP? Não, não é possível. Tudo que é identificação, nós delegamos em GAM e não pensamos fazer de outra forma, porque cada vez os clientes usam mais GAM e não temos pensado reinventar a roda. Portanto, não suportamos e não temos nem roaming. A forma de integrar a autenticação externa vai continuar a ser por meio de GAM. Perfeito. Agora sim, a gente se vê no próximo webinar. Até mais, até logo.